O primeiro sábado de restrições reforçadas com feriadão prolongado. Na região metropolitana, Guarulhos decidiu apertar as medidas para conter o coronavírus. Embu-Guaçu decretou lockdown e São Caetano do Sul fez barreira sanitária para evitar a circulação de pessoas. Mesmo assim, turistas ignoraram os apelos e foram às praias. No litoral norte, chegaram a derrubar a proteção que impedia o acesso à areia. No sul, surfistas fizeram protesto. O colapso do sistema de saúde na Grande São Paulo. 35 pacientes já morreram à espera de UTI só em Ribeirão Pires. E a fila na região metropolitana aumenta. Mais cidades iniciaram a vacinação dos idosos com 69 anos ou mais. E no Hospital do Rim, aqui na capital, um estudo inédito imuniza pacientes transplantados. E ainda, ganhou, mas não foi buscar o prêmio. Um dos vencedores da Mega Sena da Virada não apareceu até agora para receber os mais de 160 milhões de reais. E pode perder a bolada. Agora no SPTV. Uma boa noite para você. Este é o primeiro fim de semana do feriado prolongado, antecipado por muitos municípios na tentativa de conter a disseminação do coronavírus. Das 39 cidades da Grande São Paulo, 21 aderiram a esse período de recolhimento. Na capital, o feriado de 10 dias começou ontem e vai até 4 de abril. Na cidade de Embu-Guaçu, adotou lockdown. E Guarulhos, que é o segundo maior município do estado, não adiantou os feriados, mas criou regras mais rígidas até 11 de abril. Veja na reportagem de Felipe Gonçalves. Em Guarulhos, a prefeitura aumentou a restrição ao funcionamento do comércio. A orientação é de que nos mercados apenas uma pessoa por família entre para fazer as compras. E sabe aquele distanciamento de 1,5 metro? Aumentou para 10 metros quadrados. Mesmo depois de um ano de pandemia, o Matheus até hoje precisa lembrar as pessoas de tomar cuidados básicos. Ainda temos que ficar no pé de alguns clientes, né? Orientando, né? Passando as orientações corretas para eles, né? Na cidade, só o comércio essencial pode funcionar. Mas hoje flagramos 2 lojas de acessórios para celulares abertas no calçadão Dom Pedro II. O consumo de bebidas alcoólicas na rua e festas também estão proibidos. Mesmo com essas restrições, está difícil evitar uma cena que é vista todos os dias aqui em Guarulhos. Aglomeração no transporte público e nos pontos de ônibus. Hoje, num sábado em que teoricamente o movimento é menor aqui no comércio da cidade, olha só quanta gente nesse ponto de ônibus aqui na Vila Progresso, ainda esperando para voltar para casa. Tá bem difícil, porque eles diminuíram os ônibus, né? Ao invés de aumentarem, eles diminuíram. Aí fica lotado. Muita gente. Eu chego, já fico em pé já. É difícil até passar na catraca. Guarulhos não antecipou feriados como fizeram outras 21 cidades da região metropolitana de São Paulo. Em São Caetano do Sul, no ABC, que terá feriados em todos os dias da semana que vem, a prefeitura montou 4 barreiras sanitárias nas entradas e nas saídas da cidade. E apenas moradores e quem trabalha em serviços essenciais podem passar. É bom porque não corre o risco de ficarem passeando, né? Não é tempo de ficar brincando. Embu-Guaçu foi a primeira cidade da região a adotar o lockdown. A medida mais restritiva de circulação começou ontem e vai até o dia 4 de abril. A circulação de pessoas fica proibida, a não ser em casos de emergência ou de quem trabalha nos serviços e no comércio essencial. Os açougues, supermercados, padarias e restaurantes podem funcionar, mas com restrições. Todo mundo colaborando, a gente consegue. Estamos conseguindo hoje. É difícil, mas estamos conseguindo. Na capital, é o primeiro final de semana do feriado antecipado e prolongado de 10 dias. E olhando assim, o movimento parecia menor. O terminal Parque Dom Pedro II, no centro, registrou poucos passageiros. E as ruas do Bom Retiro estavam assim, vazias e com as lojas fechadas. Na Avenida Paulista tinha mais pessoas circulando e mais carros. O estado e a capital mantiveram a mesma taxa de isolamento nos últimos 3 dias. Inclusive ontem, primeiro dia do feriado prolongado. 43% no estado e 42% na capital. Mas em São Mateus, na Zona Leste, parece que essa taxa é bem mais baixa. Teve muita aglomeração numa feira livre. Em barracas de ambulantes, nas calçadas e até no cartório, onde se formou essa enorme fila. Neste supermercado, na Avenida Cesefredo Fagundes, na zona norte da capital, tinha pouca gente.
mas os clientes na fila do caixa não estavam respeitando o distanciamento. A gente tem que ajudar também, né? Não adianta a gente só exigir dos outros, a gente não faz a nossa parte também, né? Aqui na capital, por conta da prorrogação da fase emergencial do Plano São Paulo, a ciclofaixa de lazer está suspensa por tempo indeterminado. A Prefeitura de Guarulhos disse que a frota de ônibus circula completa durante a semana e com 60% aos sábados. E sobre o flagrante das lojas abertas, a aglomeração em São Mateus, a Prefeitura da capital falou que faz vistorias e conta com a colaboração da população. E com esses 10 dias dos feriados antecipados na capital, o período deveria ser de recolhimento, mas muita gente correu para o litoral. Vamos até Caraguatatuba falar com João Mota. João, boa noite. Como é que está o movimento por aí agora? Fala, Kovalik, boa noite para você e para todos. Olha, o movimento aqui pela orla de Caraguá agora está bem tranquilo, uma pessoa ou outra caminhando por aqui agora. Diferente foi em São Sebastião, na costa sul da cidade. Teve bastante trânsito por lá, na barreira sanitária montada pela prefeitura, que inclusive estava submetendo as pessoas que vinham de fora a testes rápidos. De ontem até hoje de manhã, segundo a prefeitura, 28 pessoas foram detectadas com Covid-19 e foram orientadas a voltar para casa. Essa barreira vai ser reativada na costa sul da cidade a partir de amanhã. Ainda na costa sul de São Sebastião, algumas pessoas desrespeitaram as determinações e derrubaram as proteções que impediam o acesso à faixa de areia. Já na Baixada Santista, na cidade de Praia Grande, teve protesto de surfistas. Eles pediram a liberação da prática do esporte. Eles questionaram o decreto publicado no dia 23 de março, que permite atividades físicas das 5 da manhã às 8 da manhã e das 5 às 7h30 da noite. No entanto, o acesso às praias está proibido por lá. A prefeitura não se posicionou sobre o assunto. Em Santos, o movimento foi tranquilo. Praias e ruas ficaram vazias por lá. O lockdown na cidade vai até o dia 4 de abril, domingo de Páscoa. Kovalik, volto com você. Obrigado pelas informações. Até mais. Boa noite. Essas medidas de restrição são tentativas de diminuir a circulação de pessoas e, claro, reduzir o número de infectados. Mas o que temos visto até agora ainda são números alarmantes. Vamos dar uma olhada aqui no telão, esses números já estão surgindo. Olha só, 71.747 pessoas já morreram de Covid-19 até hoje. 1.051 mortes registradas nas últimas 24 horas. Já são 26 dias consecutivos de alta, 12 dias com mais de 400 mortes por dia. E olha só, tem mais informações aqui. Agora, o número de casos de ontem para hoje foram confirmados mais de 18 mil casos da doença. Assim, chegamos aos 2.410.498 casos de pessoas infectadas em todo o estado. E hoje o estado de São Paulo bateu pela 4ª vez consecutiva o recorde de mortes confirmadas em uma semana. Foram 4.333 mortes confirmadas essa semana, que termina hoje, né? Como você viu, como a gente está mostrando, na primeira semana epidemiológica de março, chegamos perto de 2.000 mortes acumuladas. Isso só tinha acontecido 2 vezes na pandemia, em junho e julho. Esse número veio subindo com tanta velocidade que hoje mais do que dobrou, passando pela primeira vez o patamar de 4.000 mortes. Em Ribeirão Pires, 35 pessoas morreram à espera de um leito de UTI desde o começo do mês. O sistema de saúde não está dando conta da pressão por leitos. A média de novas internações no estado passa de 3 mil por dia há mais de uma semana. Veja na reportagem do Giba Bergamin. Os nomes são chamados um a um na porta do Hospital de Campanha de Ribeirão Pires. Enquanto aguardam, algumas famílias fazem orações na busca por algum conforto à espera de notícias dos parentes internados com a Covid-19. É assim que eu oro, Senhor, e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. A mãe do David tem diabetes. Ele acredita que a dona Maria Isabel contraiu a Covid em consultas para tratar da doença. Ele falou com a gente antes do boletim médico do dia. Ontem nós veio aqui, a informação já foi um pouquinho melhor, né? Que ela estabilizou. Abaixaram um pouco do oxigênio dela. Graças a Deus ela deu uma melhoradinha. Pouco depois a família foi chamada. Maria Isabel Lima. Infelizmente, as notícias não eram boas. O oxigênio dela está no máximo.
Infelizmente, se ele falou que se de hoje para madrugada minha mãe não melhorar, vai ter que entubar minha mãe. Dona Ana vive há 9 dias o mesmo drama. O marido dela precisa urgentemente de um leito de UTI. Ontem, na falta de um remédio para os rins que estão falhando, a família tirou dinheiro do próprio bolso para ajudar no tratamento. E ainda falta o equipamento de hemodiálise. O coração dele está ficando meio fraco. E ontem não tinha os remédios, né? Tivemos que buscar lá na Vila Mariana e pagamos 1.600 nos remédios. Desde o dia 1º de março, 35 pacientes morreram à espera de um leito de terapia intensiva em Ribeirão Pires. Só que essa semana, a situação foi a pior já registrada aqui na cidade. De segunda-feira até ontem, foram 15 mortos à espera de um tratamento adequado para pacientes graves, ou seja, a UTI. Uma média de 3 mortes por dia. A dona Josefa é uma das vítimas. Nós contamos a história dela no SP2 de segunda passada. Neste vídeo, ela aparece ansiosa na fila para tomar a primeira dose da vacina. Mas a segunda dose não chegou a tempo. Dona Josefa morreu ontem à noite, na fila por um leito de UTI. Por mais que ela tinha 80 anos, ela era assim, aqui na casa dela, era bem ativa, sabe? Ela gostava todo dia de acordar e ver o cachorro dela, colocar água, ração. Até ontem, pelo menos 396 pessoas aguardavam por um leito de UTI na Grande São Paulo, sem contar a capital. Desde o dia 20, o estado registra pelo menos 3.000 novas internações por dia. De ontem para hoje, foram 3.383 pessoas internadas em leitos de enfermaria e UTI. A rede está sufocada. Esta infectologista reforça: até que a vacina chegue para todos, cada um precisa fazer a sua parte para interromper o ciclo de transmissão. É muito triste porque a gente vê pessoas que tomaram cuidado durante todo o ano de 2020, adoecendo de forma grave agora porque descuidaram nessa reta final. A Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Pires informou que o remédio comprado pela família está em falta em todo o país. Sobre a hemodiálise, a Prefeitura disse que ganhou um equipamento de doação que deve ser instalado na segunda. O seu Sebastião aguarda transferência para um hospital com UTI. A Secretaria Estadual da Saúde informou que criou 600 novos leitos de UTI na região metropolitana desde o começo do mês, 10 deles em Ribeirão Pires. E olha, a Fundação ProSangue está precisando de doadores. O estoque de 5 tipos de sangue chegou ao estado crítico. O, tanto negativo quanto positivo, A, negativo e positivo, e B, negativo. O estoque é suficiente para, no máximo, mais um dia. Vale lembrar que todas as unidades de coleta estão abertas durante os feriados, porque a doação é considerada essencial. E é a hora da previsão do tempo. Anny, boa noite. Diz uma coisa, uma noite fresquinha para dormir, quando é que a gente vai ter? Tá difícil, né? Boa noite para você, Kovalik, boa noite a todos. Olha só, gente, nesse momento a temperatura na capital é de 25 graus, ou seja, tá abafado e vai continuar assim. Não vai ser essa noite que você terá uma noite fresquinha para dormir tranquilo. E nem a chuva que caiu em alguns pontos da capital hoje à tarde ajudou a refrescar. Hoje, Kovalik, nós tivemos a segunda tarde mais quente do ano até agora. Deu para notar. A máxima chegou aos 34 graus, 6 graus acima do normal para essa época do ano. E tem sido assim nesse mês de março. Dias com calor bem acima do normal. E o normal é 28 graus. Em somente 4 dias, a temperatura ficou abaixo ou dentro dessa média. Em todos os outros dias, bem acima disso. E amanhã, adivinha, teremos mais um dia de calor na capital, com máxima chegando aos 33 graus, de novo com aquelas pancadas de chuva bem isoladas a partir da tarde, viu, Cova? Semana que vem. Semana que vem vai chegar um refresco, viu, Cova? Finalmente, na segunda ainda esquenta, na terça-feira o destaque é a chuvarada, 40 milímetros, mas a temperatura já começa a cair. Na quarta e na quinta-feira não passa dos 25 graus. Além da Grande São Paulo, a chuva até quinta, ela se concentra em toda essa área rosa do sul e grande parte aqui do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. É isso. Bom domingo. Obrigado. Para você também.
E você vai ver a seguir, aqui no SP2, 4 mil pacientes transplantados são vacinados com doses da Coronavac num estudo inédito do Hospital do Rim. E o sortudo esquecido aqui da capital, ele ganhou, mas não pegou ainda o prêmio da Mega Sena da virada. O apostador pode perder mais de 160 milhões de reais se não aparecer até quarta-feira. E agora o trânsito, a gente vê aí, a 23 de maio com algum movimento, hein? Agora, 7h37, SP2 volta já. (7h38), o SP2 está de volta com o balanço da vacinação no estado. Vamos dar uma olhada aqui, olha só, 5.587.630 doses foram aplicadas no estado. 9% da população recebeu a primeira dose, quase 3% tomaram as duas. E além da capital, outras 5 cidades aqui da região metropolitana já começaram a vacinação para quem tem a partir de 69 anos de idade. Em todo o estado, 910 mil pessoas estão nessa faixa etária. E na capital, um estudo inédito está imunizando outro grupo prioritário, o de pacientes transplantados. Tanto tempo dentro de casa, hoje a saída estava liberada por um bom motivo. Valia até uma dancinha de comemoração. É nós que tá! Hoje sempre! O sábado foi de bastante movimento no drive-thru montado no estádio do Morumbi, na Zona Sul. Carlos, de 70 anos, saiu com aquela sensação de ter dado um passo importante. É um alívio estar morando em São Paulo, residir em São Paulo. Eu já me sinto 50% protegido. Além da capital, outras 8 cidades da região metropolitana já estão vacinando pessoas de 69 a 71 anos. Na segunda-feira começam Santo André, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. Em Itapevi, o sol forte castigou quem ficou na fila que se formou na calçada do ginásio esportivo da cidade. Tem que arrumar um chapéu. Mesmo com todo o calor, Josefina, 71 anos, se sentia aliviada. A gente vai ter saúde, né? Não fica pensando mais nessa doença, que ela é muito terrível, né? Em busca dessas doses de esperança, o consórcio intermunicipal do Grande ABC, que representa 7 cidades da região, apresentou a intenção de compra de 2 milhões de doses da vacina de Oxford. É um esforço das prefeituras para adquirir mais vacinas para a população. Doses exclusivas da vacina produzida pelo Instituto Butantan estão sendo aplicadas em 4 mil transplantados renais. São pessoas que foram escolhidas pelo Hospital do Rim para participar de um estudo inédito que vai avaliar o grau de proteção da Coronavac na pessoa transplantada. Isso vai ajudar muito, esse resultado é importante porque a comunidade transplantada é a comunidade de maior risco de desenvolver doença grave. Cada 4 transplantados, 1 precisa ser entubado. Na população geral, isso é 10 vezes menos. Os participantes têm entre 30 e 70 anos e todos estão recebendo medicamentos imunossupressores, usados para prevenir a rejeição do órgão transplantado e impedir doenças inflamatórias. Fazendo isso com os transplantados, tomara que tenha mais doses para que seja aplicado também nos doadores, entendeu? Este é o último fim de semana de vacinação da primeira dose para o grupo de transplantados que foi escolhido e agendado pelo Hospital do Rim. Além das 2 doses da Coronavac, esses pacientes vão receber 2 visitas para acompanhamento médico. Caso o paciente que tomou a vacina apresente sintomas, deve procurar o serviço de saúde mais próximo. Um decreto do governador João Dória, publicado hoje no Diário Oficial, reconhece como essenciais as atividades das redes pública e privada de ensino. A decisão levou em conta a proposta feita pelo secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, e pelo Centro de Contingência do Coronavírus. A ideia é manter a educação legalmente apta a permanecer aberta em qualquer fase do Plano São Paulo. Apesar do decreto, as aulas presenciais em todo o estado só devem voltar depois do dia 11, quando termina a fase emergencial. Amanhã, o Esporte Espetacular traz uma reportagem especial sobre os 10 anos do 100º gol marcado por Rogério Ceni. Tem também a história do time feminino da Ferroviária, bicampeã da Libertadores. Thiago Oliveira. Fala
Fala, turma, boa noite. Estou aqui para fazer o convite para vocês. O Esporte Espetacular de amanhã tá demais, viu? Tem o nosso quadro Não É Do Meu Tempo, com os meninos mais novinhos dos 16 times do Paulistão. Eles testam seus conhecimentos num grande quiz sobre vários temas. Mas tem um detalhe, com perguntas que literalmente não são do tempo deles. E aí sai cada coisa, cada resposta. Se liga. Tinha uma banda nos anos 90, foi a maior banda dos anos 90. Era muito, mas muito famosa. Os caras eram muito engraçados. Você já viu eles? Beatles? Não. O 100º gol do mito do São Paulo, Rogério Ceni, completa 10 anos. Nós vamos relembrar aquela falta histórica no clássico contra o Corinthians. Eu falei pra ele que ele não ia bater ele não, quem ia bater era a gente, não eu o Carlinhos. Tô brincando. E tem mais, você vai conhecer as Guerreiras Grenás. É o apelido do time feminino da Ferroviária de Araraquara. Nesses 20 anos de existência, as Guerreiras Grenás já conquistaram o Campeonato Paulista 4 vezes. São 3 títulos nacionais, 2 campeonatos brasileiros e também uma Copa do Brasil. E agora conquistam a Taça Libertadores da América pela 2ª vez na história. O Esporte Espetacular é amanhã, às 10 da manhã. E antes de encerrar, olha que história. Procura-se um ganhador da Mega Sena da virada. Será que é você? O maior prêmio já sorteado pela Loteria Brasileira foi dividido por 2 sortudos. Um de Aracaju, no Sergipe, que não perdeu tempo e logo sacou o dinheiro. Mas o outro, aqui da capital, não retirou ainda e tem só até quarta-feira para se tornar um milionário. A faixa anunciando o prêmio acumulado da Mega Sena atraiu apostadores hoje para essa lotérica no Brooklyn. 27 milhões de reais. Dá pra fazer muita coisa, né? Investir em imóveis, principalmente, que eu acho que é bem legal, né? Agora pega essa bolada e multiplica por 6. E chegamos a 162 milhões de reais. É esse o valor que está à espera de um apostador aqui da cidade de São Paulo que acertou a Mega Sena da virada de 2020 e até agora não retirou o prêmio. Para ser mais precisa, R$ 162.625.108,22. Tem gente que já ficaria feliz só com uma parcelazinha dessa fortuna. 15 mil tá bom demais. O morador mais sortudo de São Paulo nem precisou sair de casa para jogar. Ele fez a aposta pela internet e dividiu o maior prêmio da história da Mega Sena, 325 milhões de reais, com uma pessoa de Aracaju que, claro, já pegou a grana. E o tempo está se esgotando. Se não retirar a bolada até a próxima quarta-feira, o apostador vai perder o prêmio. Quando o ganhador não retira o prêmio, o valor é repassado ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior, o FIES. Nos últimos 5 anos, quase 2 bilhões de reais em prêmios da loteria não foram retirados. 2018 bateu recorde, com 332 milhões esquecidos. E a pergunta que todo mundo faz agora é: cadê o sortudo? Ou perdeu o bilhete, ou de repente faleceu e a família não sabia que ele tinha jogado, alguma coisa assim, mais ou menos. A especialista explica que dar uma sorte dessa é muito, muito raro. É que a chance de você acertar ela é muito baixa. Você tem 6 dezenas, você tem 60 opções de escolha para suas 6 dezenas, o que dá uma chance de acerto de 1 em 50 milhões. E com tanto dinheiro na mão, tem gente que sabe exatamente o que ia fazer e com quem. Eu ia morar fora, na praia, lugar no México, um lugar bem bonito. Ia levar alguém? Meu marido. Ele tem direito da metade, né? Eu levo ele, eu deixo ele. A Caixa Econômica Federal informou que mesmo com o feriado, o ganhador pode ir até uma agência retirar o prêmio, porque esse atendimento é considerado de emergência, é realmente uma emergência. Vamos aos comentários nas redes sociais, já estão aqui. Olha só, quase todo mundo está falando do feriado, ou pelo menos desses dias que a gente precisa se recolher. O Marcos, olha, não é feriadão prolongado. Precisamos ter consciência de tudo que está acontecendo. Várias mensagens nesse mesmo sentido, dizendo para as pessoas terem cuidado, né? Não é feriado, é para se cuidar. O SPTV termina aqui, as reportagens, você sabe, né? Estão lá no Globoplay. O Jornal Nacional começa às 8h30 e no G1 você encontra mais informações sobre a Covid-19. Uma boa noite e um bom domingo.